Fala professor, fala professora, estamos aqui em mais um vídeo. Dessa vez não é um vídeo sobre o curso, né, de diário de classe eletrônico utilizando a Infeduc Plus. É um vídeo sobre a Infeduc Plus, mas sobre planejamento, como é que eu consigo lançar o meu planejamento ou os planejamentos, né? E aí esse vídeo tem esse objetivo de ajudar você, professor ou professora, a entender como é que você consegue elaborar seus planejamentos. E aí está a primeira grande questão, né? A ferramenta dentro da Infeduc Plus te ajuda a elaborar os seus planejamentos, ou seja, você não precisa fazer esse planejamento de forma externa em outra ferramenta, caso você não queira, e só pegar o PDF e jogar aqui dentro da Infeduc Plus. Não, a ferramenta em si já te ajuda a elaborar. E vamos ver isso mais para frente aqui na prática, ok? Vamos lá para a tela do meu computador. Como é que eu acesso? No menu pedagógico, não vamos em diário de classe, vamos em Infoplan, que é a nossa ferramenta de geração por padrão, né, da Infeduc Plus para geração de planejamentos. Agora com a versão 6 que a gente está lançando da plataforma, você vai ter mais aplicativos dentro da Infeduc Plus que você pode usar para gerar planejamentos, como é o nosso queridinho ali, o Meu Plan, que é uma ferramenta externa da Infeduc, que vai ter micro-app, vai ter uma extensão dentro da Infeduc Plus. Mas é cena para os próximos capítulos, é só um spoiler, beleza? Aí, clicando em Infoplan, você vai em Planejamentos. Deixa a página carregar e aí vou fornecer para você uma informação importante sobre os planejamentos, né? Que a frequência dele, se ele é bimestral, se é trimestral, se é anual, enfim, é estipulada pela própria escola. A plataforma permite todos os tipos de frequência possíveis. E aí a escola, a rede de educação, vai estipular qual é o padrão utilizado na sua escola, beleza? Então não é papel e não é responsabilidade da Infeduc dizer qual é a frequência de planejamento que a sua escola deve fazer, que você, aí do outro lado, precisa elaborar, e sim a própria escola, e sim a própria rede de educação. Ok? Informação importante. Aqui, pessoal, na tela inicial da página do Infoplan, a gente já vê aqui alguns planejamentos que eu criei, né, que eu elaborei de exemplo, né, e aí depois a gente vai se aprofundar um pouquinho mais aqui, porém, como a gente fez com os outros vídeos, provavelmente você está assistindo esse, já assistiu outro vídeo nosso sobre o lançamento de registro de aula, frequência, enfim, eu vou deixar a playlist aqui do curso do Diário de Classe Eletrônico com a Infeduc Plus, certo? E aí a gente começa pelo lançamento, pela criação aqui nesse caso. Sempre no canto superior direito, aí a gente tem o botão de ação, nesse caso, o criar o planejamento. Antes de clicar aqui, eu quero explicar a vocês o seguinte. Vocês têm que selecionar, se você é um professor que está em mais de uma turma, primeiro você tem que selecionar a turma aqui, tá vendo? E aqui pode ter várias outras a depender do professor, que você quer criar o planejamento. Então essa é uma dúvida muito comum que acaba se atrapalhando. Por quê? Porque clica em criar aqui, aí ele vai, eita, criar. Aí ele clica aqui, tá vendo? Eu tô clicando, e não muda a turma, porque não é aqui para mudar, nem a escola. Aqui é só para você ver, você confirmar que você está criando na turma e na escola correta. Porém, a alteração é feita aqui, no seletor de turmas, ok? Informação importante para você não criar errado. Depois vai dar trabalho para você trocar esse planejamento entre turmas, ok? Então faz direitinho para não ter retrabalho. Vou lá em criar, aí aqui eu tenho título do planejamento. Aí, ou seja, o título do planejamento é um título que você vai criar só para a organização interna sua. Imagine que você elaborou 50 planejamentos. Eita, mano, é muito demais. Vá para um contexto real. 10 planejamentos. Você vai precisar se organizar. Imagine se você botou assim, planejamento. Mas qual é o planejamento sei lá, do primeiro bimestre? Qual é o do segundo? Então, aqui eu recomendo isso. Quando você for colocar, você coloca planejamento e coloca um título que você consiga se organizar. Por exemplo, vou botar aqui, primeiro bimestre. O título é livre, não tem regra. É o título que você conseguir se organizar. Como eu disse, o objetivo é para que você não se perca na série de planejamentos que você tem, tá certo? Aí, ou seja, deixa eu só trocar isso aqui que tá errado. Planejamento. Pronto, escola por padrão.
Turma por padrão, período letivo, já vem por padrão. Se você quiser mudar, é permitido aqui. Planejamento, você não precisa, o período do planejamento não precisa de solicitação para retroativo. Todos eles ficam livres aqui para você, tá certo? Então, por exemplo, não, é o primeiro, eu perdi aqui, eu tô no 4º bimestre, mas eu perdi o terceiro, deixa eu fazer. Pode, chega aqui, marca. Modalidade, pessoal, é a modalidade do planejamento, é da aula que você está planejando, né? O padrão vem presencial, veja que eu nem marquei nada, já tá por padrão. Mas ele tem outros modelos, né? Caso você use uma aula EAD, híbrida ou generalista, também tem aqui. Tá certo? Número de aulas, muito importante, o número de aulas previstas no período que você está planejando. Então, se eu estiver planejando um bimestre inteiro, quantas aulas está previstas para acontecer nesse bimestre que eu estou planejando? É 20, Emanuel. Beleza, coloca 20. É 30, é mais, é menos. É só contar quantas aulas estão previstas para acontecer naquele determinado período que você está planejando. E uma informação importante é que não é porque eu selecionei o terceiro bimestre que eu vou fazer planejamento bimestral. Eu posso selecionar o bimestre e especificar qual é a data que eu estou planejando. Ou seja, eu quero fazer um planejamento diário de uma única aula. Você vai selecionar o período que pertence àquela aula que está planejada. E aqui na data de início e término, você vai botar o período que você quer. 1 dia, 2 dias, 3 dias. E se for realmente o bimestre inteiro, aí você vai botar o início, a data de início do bimestre e a data de término do bimestre, conforme o calendário letivo da sua escola. Beleza? Vou botar aqui uma só hipotética, pessoal, para a gente não perder muito tempo preenchendo essas informações só para título de teste, né? Tipo do planejamento, aqui é onde está a categoria. Qual é o planejamento que você está criando? É um planejamento de aula, aquele planejamento mais curtinho, geralmente de 1, 2 dias, né? O planejamento bimestral, o planejamento trimestral, o planejamento semestral ou o planejamento anual. É só clicar aqui e selecionar, tá certo? Conforme o período que você selecionou acima. Não em relação a isso aqui. Não é porque, novamente eu repito, não é porque você botou terceiro bimestre que significa que o planejamento vai ser planejamento bimestral. O que vale é a quantidade de aulas que você está planejando e a data de início e término do período que você está planejando, tá certo? Uma coisa é o período letivo, outra coisa é o período de data que vai acontecer aquele planejamento. Não confundam as coisas. Feito isso, de dados gerais, está concluído. É bem simplesinho, bem rápido. Veja que eu estou explicando cada campo e mesmo assim é rápido. Tá certo? Vamos para a segunda seção, que é os dados da BNCC. Alguns professores têm isso aqui como um bicho de 7 cabeças, onde eu não vejo esse problema todo. Por quê? Porque como é que eu vou adicionar essa informação? Enfim, a plataforma já traz esses dados da BNCC integrados no seu banco de dados. E com o currículo, os currículos estaduais. Não só a BNCC no âmbito nacional, mas a BNCC ajustada ao currículo estadual. Beleza? Isso já é integrado. Como é que eu faço para adicionar o dado da BNCC? Eu vou aqui em adicionar. Só recapitulando, porque pode ser que foi muito rápido. Eu cliquei aqui, tá vendo? Na seção, dados da BNCC, abriu a seção e eu fui em adicionar. Pronto. Feito isso, é só, se você for um componente específico, já vai vir pro padrão. Aqui é porque eu tô numa turminha de polivalente. Aí vem vários, né? Vem todos os componentes para eu poder selecionar. Mas se eu for só professor de geografia, isso aqui já vai vir pro padrão geografia. Aqui, ó, pro padrão, tá certo? Então, só para não achar que você tem que toda vez que for planejar, precisa clicar e selecionar qual é o componente curricular. Não, a plataforma já entende. Agora, se você for polivalente, aí beleza, você vai precisar realmente selecionar qual dos componentes você está planejando aqui, isso em um único planejamento também, beleza? Se você for perceber aqui, você professor do polivalente, né, fundamental anos iniciais, você tem, tá vendo? Você tem todos aqui. Só que para o professor de uma área específica, de um componente curricular específico, já não se aplica. Ele só tem o dele. Geografia é geografia, português é português, separadamente, beleza? Então vamos voltar lá para os dados da BNCC, vou deixar até geografia, né, tá falando dele, e aqui já vem os dados da BNCC. Unidades temática, selecionar a unidade temática, eu tenho os objetos do conhecimento, aí aqui eu tenho um detalhe importante, especificação dos objetos do conhecimento como opcional, Emanuel? Sim, porque esse campo aqui é para você digitar alguma especificação que não está na base nacional e nem no currículo estadual do seu estado, porém está no livro didático, está em outro material, está em uma instrução do próprio município que sua escola está localizado, ou na própria escola.
Então, isso daqui, esse campo, é para esse tipo de especificações, esses extras. É por isso que é opcional. Mas você percebe que unidade temática, os objetos do conhecimento, esse não. Esses são os obrigatórios. Essa mesma explicação que eu dei para essa especificação dos objetos vale para habilidades personalizadas. Como assim, Emanuel, habilidades personalizadas? São habilidades que a BNCC permite isso, né? Ela deixa muito claro isso, para a gente pegar o nome, né? Base Nacional Comum. E ela quer que você use ela como uma base e especifique. É por isso que surgiu os currículos estaduais, baseados na BNCC. Como também pode ocorrer de currículos municipais. E até, enfim, criar habilidades dentro das habilidades principais da BNCC. Aí, nesses casos, que são personalizados, são extras, você consegue colocar aqui. É só realmente copiar e colar e digitar aqui, beleza? Tirando isso, qual é a outra informação importante? E aqui as habilidades realmente da BNCC, né? Aí veja que já está aqui pro padrão, tá vendo? Já está com a codificação tudo bonitinho, com base na unidade temática e nos objetos selecionados. É já tudo linkado. Você não precisa ter esse problema e não precisa ter essa dor de cabeça de linkar essas informações e ver se está correto. Isso tudo para a sua turma, seguindo o padrão da série especificado na BNCC. Então, para o primeiro ano, qual é o conteúdo de geografia? Tudo linkado, ok? Beleza. Feito isso, uma informação importante, você pode adicionar mais de um, ok? E depois você clica em o que é que eu recomendo em adicionar. Mas antes disso, eu recomendo que vocês façam assim, ó, adicione uma unidade temática, um objeto do conhecimento, e aí aqui as habilidades, beleza, pode ser mais de uma, e você clica em adicionar. Aí o que é que você vai fazer? Você vai adicionar mais, até você ter o seu planejamento completo. Esse é o segredo. Esse é realmente o que poucos professores utilizam, né? O planejamento de forma realmente a tirar proveito dessa informação, ok? Então você pode adicionar e deve adicionar muitos aqui se você quiser, depende do período planejado. Se você estiver planejando uma aula, eu concordo com o conteúdo é menos, o conteúdo planejado. Mas imagine se você estiver planejando o ano todo, ou o bimestre. Cara, tem que ser especificado isso aqui. E aí você presta atenção para quando for para a análise da sua coordenação pedagógica, ela não solicite alteração. Novamente, retrabalho. E aqui meu papel é dar o caminho das pedras para que você não tenha retrabalho ou faça errado, ok? Beleza, vamos deixar esse aqui pro padrão. Vamos supor que é um planejamento um pouco mais curto. E agora vamos para a última seção. Eu vou clicar aqui em metodologia. E aqui tá os procedimentos didáticos, a metodologia que você vai trabalhar nesse planejamento. Isso depende do professor, depende do componente curricular, ok? Aí eu vou botar aqui procedimento. Deixa eu até copiar esse daqui só para a gente não perder tempo. Aqui, planejamento, tá vendo? Metodológico. E aqui pode especificar vontade pessoal, atividades, microtestes, toda a logística que vocês quiserem, que vocês tiverem ali. Eita, eu tenho esse material no Word. Copia aquele material, cola nesse campo aqui. Ctrl+C, Ctrl+V aqui dentro desse campo de procedimentos metodológicos, né? E aí cada lugar chama de uma forma, procedimentos metodológicos, né? A procedimentos didáticos, enfim, vocês entenderam. Por fim, a gente tem as avaliações, a forma de avaliação desse planejamento, como é que você vai avaliar os meninos. Aí aqui tem um banco de dados, formativa, cumulativa, integradora, diagnóstica, quantitativa, né? Que seria a somativa, e vocês podem adicionar mais de uma se vocês quiserem, e forem realmente utilizar, né, pessoal? Tá vendo? E aqui tá os recursos que você vai utilizar dentro das aulas. E aqui tem um banco de dados bem extenso. Uma dica, pesquise, digite, ó, vou digitar lápis. Olha, tá vendo? Achei todos, tá vendo? Para você não ir no olho, um por um. Você digita, começa a digitar o nome do que você quer, do recurso que você quer, e vai ver se tem ou não aqui. Aí, quando eu digitar aqui, mas eu encontrei alguns e outros não. Você pode adicionar novos, tá vendo? Eu digito o nome que eu quero e clico no nomezinho azul dele, tá, aí ele salva. E isso você pode adicionar quantos você quiser. E por fim, as referências. Tá aqui a base nacional como curricular, referência nacional, né? E aqui você pode adicionar qualquer outra referência de vídeo, de imagem, ou de artigos, de livros didáticos, enfim. Fica à vontade para adicionar quantas referências você precisar com base no conteúdo que você mesmo especificou, ok? Por fim, criar mensagem de aviso bem sucedido, então salvou, e ele já tá aqui embaixo, ó, tá vendo? Olha como eu acho fácil, porque eu botei o título de forma organizada. Eu tinha mais dois aqui, só que eu sei que o que eu acabei de planejar é planejamento primeiro bimestre, e aí tá aqui já, tá vendo? Aqui tem também
na listagem geral, né? A quantidade de aulas previstas. O verdinho, Emanuel, é o quê? É a quantidade de aulas que eu já realizei. E como ele puxa da onde? Do registro de aula, entendeu? Aqui tá a turma e aqui tá o status. Quando o coordenador pedagógico aprovar, ele sai de em análise para prevista. E quando você bater a carga horária prevista com a carga horária realizada, esses números forem iguais, aí esse planejamento se torna realizado. Beleza, pessoal? Como é que eu faço para visualizar? Você tem isso aqui, tá vendo? Perdão, isso aqui eu vou deixar até para mostrar mais em cima desse outro aqui que tá vermelhinho. Quando um gestor ele solicita uma alteração, aparece assim para vocês, tá vendo? O olhinho fica vermelho, vocês recebem notificação aqui também, aqui, mas aí fica também vermelho nessa parte do olhinho. E aí você tem lá, tá vendo? Aguardando a resposta do professor. Aí detalhar. Aí se você clica aqui, você vai ver o que é que ele pediu. Olha lá, detalhar melhor a metodologia, foi específico, tá vendo? E aí quando você terminar de fazer o que ele pediu, você vai aqui no check e marca como solicitação feita. E aí tá ok. E aí agora ele vai receber e aí ele vai proceder com o processo provavelmente de aprovação, tá certo? Então esse aqui é o olhinho, é o gestor de solicitações, é quando o coordenador pedagógico solicita alguma coisa para você. A nuvenzinha aqui é baixar o planejamento. Quando eu vou aqui, eu vou baixar em PDF esse planejamento, tá certo? Aqui está o de editar. Enquanto o planejamento ele não for aprovado, você pode editar tranquilamente e excluir também. Uma vez que ele foi aprovado pelo coordenador pedagógico, aí você não pode mais editar nem excluir, ok? E aí, quando você fizer a exclusão, ou melhor dizendo, a edição, clica aqui em editar para salvar o dado. Outra opção é o duplicar. Você pode pegar e duplicar aquele planejamento, por exemplo, que eu já fiz aqui. Olha que bacana, né? Olha o quanto isso agiliza. Eu já tenho um planejamento, elaborei tudo bonitinho, com calma, com detalhe, metodologia, os dados da BNCC, e aí vamos supor que eu quero duplicar ele para usar em outro caso. Você pode, utilizando essa opção aqui, tá vendo? Depois do editar. E por fim é o excluir. O excluir e o editar tem aquelas mesmas regras do registro de aula para quem assistiu esse vídeo que também está aqui no canal, que é o que? Uma vez, só tem 3 dias para fazer essa edição. Passou de 3 dias, aí realmente o sistema não deixa nem editar nem excluir. Agora, é claro que você pode solicitar a edição e a exclusão para a sua equipe de coordenação pedagógica da sua escola, ok? Mas por padrão é 3 dias, mas também tem redes que esse período é um pouquinho mais extenso, mas por padrão é 3 dias. E ao mais, pessoal, é isso, né? Aí aqui fica todos os aprovados, né? Que são esses dois aqui, tá vendo? Aí fica os em análise e eu acredito que para planejamento, né? Eu vou ter vários outros vídeos me aprofundando em outros temas sobre planejamento, mas o escopo básico é esse. A gente se vê no próximo vídeo, pessoal.